Presidente, boa tarde. Boa tarde, meu líder de bloco, relator Cássio, deputado professor Cleiton, deputado Raul, todos que nos acompanham remotamente. Eu vou, presidente, fazer um debate completamente diferente daquele que eu fiz até o momento. Todos sabem meu posicionamento em relação à reforma, tive a oportunidade de participar de algumas reuniões com o nosso relator, com entidades sindicais que expressaram, né, seus posicionamentos. Mas eu fiquei muito espantada com o que aconteceu agora no plenário, e eu resolvi usar esse meu tempo de fala para explicar às pessoas, porque, às vezes, entender a dinâmica do parlamento ela é muito difícil, até para a gente que está aqui. Mas eu vou explicar a partir de uma experiência concreta, real. Em fevereiro de 2019, tão logo eu tomei posse, eu apresentei um projeto de lei, não me lembro se era complementar ou não, mas que alterava a data final de vínculo dos servidores, que eram da Lei 100, e que, no final do ano de 2019, perderiam esse vínculo mesmo estando adoecidos, porque a legislação estabelecia esse fim, que era 31 de dezembro de 2019. Durante todo o ano, professor Cleiton, de 2019, eu busquei nas comissões pertinentes debater o assunto, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, depois passou pela Comissão de Administração Pública. Nós realizamos, se eu não me engano, 2 audiências públicas sobre esse assunto, porque é uma questão de saúde, as pessoas ficariam jogadas na rua enquanto estavam adoecidas. Enfim, passou na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Enquanto isso, nós buscávamos, evidentemente, junto ao governo do Estado, a mediação para que o governo se posicionasse e resolvesse. Eu não vou nem dizer os adjetivos que os representantes do governo usaram para nominar as pessoas à Lei Complementar número 100, porque não é esse o foco do debate. Mas o fato é que, durante todo o ano, nada avançou. Quando nós conquistamos que o projeto de lei complementar de minha autoria chegasse ao plenário, no dia que ele estava na pauta para a votação, eu fui surpreendida por um projeto de lei de autoria do governo. Fizeram uma anexação invertida, voltou o processo todo, e o texto do governo passou a ser a base. Eu, intrigada, eu sempre desconfio de governos, quem vem da luta sindical tem acho que essa ponderação, fui acompanhando. Quando eu fui ver, o projeto de lei complementar do governo acabava com os servidores adoecidos, porque tirava-lhes, na verdade, o vínculo com o Estado, o direito previdenciário, e os colocava no auxílio emergencial. E aí nós tivemos que ter um trabalho enorme para reorganizar e voltar à origem, que era a vinculação dos servidores, que era o meu projeto de lei complementar. A segunda história, para eu chegar à terceira história. Essa semana estava pautado um projeto de lei do deputado Raul Belém, ao qual o meu projeto de lei estava anexado, do deputado Cristiano Silveira, não me lembro se de mais algum outro parlamentar. Mas o projeto em si, ele tratava sobre a situação dos contratos temporários, e o meu texto era a prorrogação dos contratos temporários dos policiais penais, que já estão sendo demitidos, porque os prazos estão vencendo, eles não vencem todos ao mesmo tempo. E aí, qual é a nossa surpresa? Depois, a definição de que seria a pauta dessa semana, inclusive a pauta foi divulgada internamente a todos nós, chega um projeto do governo sobre contratação temporária, para, novamente, invertendo a lógica, um projeto enorme, no momento que nós votaríamos uma situação que era importantíssima, pelo menos eu vou dizer daqueles que me procuraram, que era objeto do projeto de lei, que eu apresentei, a situação dos policiais penais que começam a ser demitidos, já estão sendo demitidos paralelamente. Terceira história. Deputado Cássio estava apresentando seu relatório, e qual é a surpresa que, ao pegar aqui o celular, me deparo com o substitutivo. O governo
governo Zema, aquele governo, deputado André Quintão, que disse assim: estamos abertos, trouxemos algo para a Assembleia, agora é com a Assembleia. Estamos abertos, que a Assembleia faça suas modificações, que a Assembleia verifique, que a Assembleia amplie. Estamos abertos. O estamos abertos, enquanto o relator apresentava o seu trabalho, desde quando? 1 mês de trabalho, deputado? 2 meses de trabalho? 60 dias, enquanto o deputado apresentava o seu relatório, que é diferente do projeto original do governo, aquele projeto original que o governo disse que era um ponto de partida. Eu escutei isso do secretário de Planejamento e Gestão. Agora está com a casa. Agora está com a casa, mas no momento em que a comissão está apreciando um relatório, que o governo disse que agora é com a casa, ele apresenta um substitutivo, dizendo que o substitutivo na mensagem pretende, é uma piada, atender a técnica legislativa aperfeiçoando o texto originalmente encaminhado e de modo a obter maior clareza, coesão e objetividade pontuais à proposta. O governo só enxergou que a proposta dele não tinha técnica legislativa, não estava aperfeiçoado, não tinha clareza, não tinha coesão, não tinha objetividade. Hoje, depois de não sei quantas discussões, não sei quantas reuniões, vocês querem que nós confiemos num governo que faz isso aos 48 minutos do segundo tempo, coloca um substitutivo no plenário para fazer o quê? Que adequações eram essas? Então, eu dediquei esse tempo de discussão para tentar entender a manobra, ou melhor, para tentar explicar às pessoas que estão acompanhando as manobras que são feitas, porque o nome não é diferente, quando alguma coisa avança que o governo discorda. Porque, para mim, o que explica o governo enviar um substitutivo que acabou de ser recebido no plenário, enquanto a comissão especial discutia a proposta? É porque é um governo com tanto clamor ao diálogo que não aceita um parecer que seja diferente daquele originalmente. É a minha interpretação, deputado, porque nós fomos acompanhando aqui em tempo real tudo, e as pessoas ficam confusas. Como é que você explica para uma massa de servidores públicos que depois de 60 dias de dezenas de reuniões do relator com entidades sindicais, de escuta, de trabalho, as audiências que nós fizemos na comissão de trabalho, que a gente acaba discutindo tudo, a gente não discute só PLC, depois de tudo, nos aparece um substitutivo de um governo que disse o tempo inteiro: estamos abertos ao diálogo. Olha, realmente, a vida do servidor público em 2020 está infernal. Não bastasse a pandemia, não bastasse os problemas, ele conviver com essa instabilidade de uma reforma da Previdência com um substitutivo, quer dizer que o governo nunca esteve aberto ao diálogo, porque se estivesse, estaria ajudando a construir alguma coisa. O substitutivo demonstra que ele não quer processos que sejam de negociação e que não quer processos de diálogo, porque eu vi isso em 2 outras situações. Então, na hora de definir, ele joga um substitutivo para inverter ou para fazer uma disputa. Então, eu acho lamentável, essa pauta não é uma pauta simples, é uma pauta complexa, que as pessoas, de repente, se veem na frente de um substitutivo, como foi na discussão da contratação, como foi na minha própria experiência de um projeto de lei complementar, e assim sucessivamente. É um governo sempre aberto ao diálogo. Então, presidente, a minha discussão não é nem do conteúdo do relatório do deputado Cássio, é tentar compreender. Eu acho que ao externar a interpretação, acho que todos nós compreendemos, como que chega um substitutivo no meio de um processo de discussão, que depois do dia 19 de junho, só no dia... Hoje é que dia, gente? 27, do dia 19 de junho, só no dia 27 de agosto, o governo viu questões que precisavam ser aperfeiçoadas
enquanto, em paralelo, acontecia o trabalho da comissão especial. Então, coloca os servidores numa situação de muita instabilidade, de muita dificuldade de compreender as intenções do governo. Quem sabe, durante as discussões, alguém possa nos esclarecer que substitutivo é esse que cai na nossa cabeça no momento da discussão do parecer da comissão especial, formada exatamente para tratar da proposta de emenda constitucional que nós estamos conversando. São essas as minhas considerações, presidente. É tentar entender esse mundo, o que quer dizer o governo de Vossa Excelência.